Gênesis capítulo 18, verso de número 19. Porque eu escolhi, está falando de Abraão, eu escolhi Abraão para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratiquem justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Até aí, fecha os olhos, vamos orar. Pai Santo, a Ti a honra, a glória e o louvor. Diante de Ti nos colocamos, nessa noite, para clamar por Sua misericórdia, clamar pelo Seu poder, clamar para que nos visite, para que se apiede de Sião e de todos os lugares assolados da terra. Como quando seu filho desceu na terra e operou sinais e prodígios, e o povo, em uníssono, gritava: Deus visitou o seu povo, bendito seja o nome do Senhor. Que esse possa ser o nosso cântico no final desse culto, que todos possam ver, apalpar, crer que Deus esteve nesse lugar, de modo que o teu reino avance, que o Senhor receba glória para si e nos conforme à imagem do seu Filho. Amém. Irmãos, preste atenção, hoje é o Dia dos Pais. Eu não costumo ficar preso destas datas, desses eventos, porque todos os dias são dias de nós abordarmos esses temas importantes. Mas hoje eu quero falar algo aqui rapidamente sobre pais e filhos, principalmente sobre a obrigação dos pais. Nós estamos presenciando um movimento de reforma bíblica, reforma teológica, reforma doutrinária, em todo o mundo. Em todo o mundo está acontecendo um movimento de reforma da igreja, e a igreja está sendo trazida novamente à autoridade das Escrituras. O Brasil não fica de fora. Pela misericórdia de Deus, está havendo também um retorno à rocha que nós fomos cortados. Mas eu quero dizer que a reforma também deve abranger nossas famílias, também deve alcançar nossos lares, nossos casamentos, a vida e a educação dos nossos filhos. Você sabe que não é novidade para ninguém, e já tem sido tema de muitas das minhas mensagens, o ataque constante que a família tem recebido nos últimos anos. O bombardeio. Uma guerra foi declarada contra a família. E eles estão dispostos a acabar com ela, dividi-la, diluí-la, desacreditá-la. Dado a importância que a família ocupa no cenário social, religioso, a família ela é muito importante no contexto da civilização, e a civilização está sustentada nesse tripé: o macho, a fêmea e a sua criação. Isso é família. Quem está por trás da destruição da família? Quem é o agente responsável que está por trás dessas mentes, dessas leis, dessas instituições que atacam freneticamente a família? É óbvio que é Satanás, o príncipe desse século, o Deus desse século. Nós temos um texto que demonstra que Satanás tem interesse em destruir essa instituição sagrada. 1 Timóteo 4, 1, 3 diz que Paulo vai dizer profeticamente que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Doutrinas criadas por demônios, obras
situações, ideologias criadas por demônios, que consiste no quê? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência, proibindo o casamento. Doutrinas de demônios que consistem em proibir, em atacar, em destruir o casamento. Se é doutrina de demônio, se é algo criado por demônio, significa que Satanás tem interesse em combater essas instituições criadas por Deus. E a minha pergunta essa noite para vocês, pais: qual a atenção, ou quanto da sua atenção você tem dado à sua família? Quanto cuidado você tem dado à sua família? Quanta assistência, proteção à sua família? A advertência de Paulo a Timóteo e aos membros da igreja de Éfeso, da qual ele pastoreava, é relevante, é urgente e atual. No capítulo 5, verso 8, ele diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé do amor, a fé que consiste no amor incondicional, e este é pior que incrédulo, que o infiel, que o descrente, que cuida bem da sua família. Nós precisamos então voltar nossos olhos para as nossas famílias, e principalmente no tocante ao cuidado com os filhos. Como nós cuidamos dos nossos filhos? Qual deve ser a postura no que concerne ao cuidado dos filhos? Primeiro devemos aprender que o principal componente da família é o homem, a figura masculina. A liderança do lar repousa sobre os ombros do homem, do marido e do pai. Efésios 5, 23, vai dizer isso, que o governo e a liderança da família, da mulher, dos filhos, está sobre o marido, por isso ele é chamado de cabeça. Paulo vai falar isso porque Paulo vai atender a ordem da criação, ele vai evocar Gênesis capítulo 1, versos 26 em diante. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e recebeu uma ordem: ide, governai, dominai, sujeitai, frutificai. Então Deus deu ao homem a liderança do Éden. A mulher não tinha nem sido criada. As feministas de plantão, a mulher não tinha nem sido criada. E deu esta ordem, colocou o homem como cabeça e líder da sua família. Marcos 14, 27 faz uma advertência grande para os homens, para os pais aqui presentes. E disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizarão em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e dispersarei o rebanho, ou as ovelhas se dispersarão. Com isso eu quero dizer que o quê? Que todos os pais, todos os maridos têm um rebanho particular, têm um rebanho pessoal. Jesus está se referindo a ele e a sua morte. Ele vai ser ferido na cruz e os discípulos vão se dispersar. Mas esse texto se aplica na liderança masculina. Os pais são os pastores dos seus filhos, de modo que se eles forem feridos, se eles forem corrompidos, se eles forem negligentes, se eles forem omissos, o rebanho se perderá, os seus filhos. Aqui aponta para a figura de autoridade que o pai tem sobre o seu lar, de modo que se ele for omisso, negligente, ou se ele se der o luxo de cair, se perder, seu rebanho, mulher e filhos, se perdem. E hoje está havendo uma crise na liderança masculina, isso é claro, isso é nítido. A Europa, por exemplo, ela é uma prova disso. Não há mais ali a presença
da figura masculina como líder do Estado, líder da igreja, líder das suas famílias. Isso também está acontecendo no Brasil. Parece que uma campanha para desmasculinizar o homem, para afeminar ou efeminar o homem. Parece que está havendo uma campanha para tirar a voz ativa do homem, a liderança, a virilidade. E as novas gerações estão vindo assim, garotinhos, meninos, todos afeminados, tímidos, medrosos, não sabem liderar, governar, não têm autoridade, não têm voz ativa. Então as mulheres estão avançando, dominando o mercado de trabalho, dominando as instituições públicas, e os homens acovardados. E quando há esse desvio, quando há essa inversão de posições e de valores, vai haver um resultado, e o resultado é catastrófico. Não podemos permitir isso. Os jovens que eu discipulo, os jovens homens que eu cuido, eu sempre tento inserir isso neles: bravura, liderança, virilidade, independência, dinâmica, objetividade, porque eles não estão sendo treinados para isso. São muito delicados, são muito civilizados, são muito frágeis. Não é isso que Deus pretendeu para o homem quando criou no Éden. Pediu para ele dominar as feras, pediu para ele dominar o jardim, e pediu para ele dominar sua família. Está havendo uma crise na liderança masculina. Juízes 17:6 foi o pior momento de Israel, um dos mais negros, 300 anos de escuridão. A causa é o capítulo 17, verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. O que fala aqui? Naquele dia não havia rei, não havia uma figura de liderança, não havia uma monarquia. O que havia é uma anarquia. O a no grego, o não, o sem, a partícula negativa. Anarquia, governo, sem governo. A nação se corrompeu, se perdeu, se perverteu, cada um fazia o que queria, uma anarquia, porque não havia uma liderança estabelecida, uma figura de liderança. Se o seu lar não há um rei reinando, não há figura de liderança, não há um homem, não há um chefe, eles vão se perder, a família vai se perder, os filhos perderão o referencial de liderança nos seus lares. Os filhos perderão o referencial de liderança dos seus lares. Mas hoje nós vamos tratar a mais importante delas, não temos tempo para fazer isso tudo. A mais importante delas, porque ela implica na eternidade dos nossos filhos. A gente não conseguir que eles tenham muito sucesso aqui na terra, que é o que alguns pais só procuram, fazer os seus filhos se tornarem gênios, mas as almas estão perdidas. Vamos tratar disso, que é muito importante. Vamos trabalhar na parte mais importante, que é desenvolver a salvação e o desenvolvimento espiritual. A maior obrigação dos pais é a salvação e o desenvolvimento espiritual dos filhos. Isso não é função da escola dominical, dos discipuladores, dos líderes de classes, de células, seja lá como a sua igreja é dividida, nem dos grupos de apoio. A salvação e o desenvolvimento espiritual dos filhos compete aos pais, e principalmente ao pai, figura masculina, aos pais, marido e mulher, mas principalmente ao chefe, o pai. Primeira grande tarefa, grande obrigação e grande dever dos pais para com seus filhos: desenvolver a salvação
dos filhos. Paulo, falando com os Gálatas e tratando eles como filhos, ele desenvolve essa ideia também. Gálatas 4,19 diz: meus filhinhos, os chama de filhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, seja gerado em vós, seja desenvolvido. Paulo, com relação aos Gálatas, sofria dores de parto, para desenvolver a salvação, para conduzi-los a Cristo, para levá-los à fé e ao arrependimento. Como filhos dele, sofria dores para desenvolver a salvação. Ou seja, o primeiro papel do pai para com os filhos é evangelizar os filhos. O grande problema da maioria dos pais cristãos é que eles não se dão conta que os seus filhos nascem ímpios e que seus filhos, só por serem seus filhos, não são salvos, estão tão condenados como o pior assassino no corredor da morte, são tão depravados como o homem mais depravado da terra. Então eu não vejo essa preocupação nos pais cristãos. Os pais cristãos, a maioria deles, tem para com seus filhos as mesmas preocupações dos pais não cristãos: uma boa escola, comida, tratamento dentário. Querem dar tudo o que podem em campo físico, natural para os filhos, ao invés de se preocupar com a obra mais importante, se preocupar pelo fato de terem transmitido o pecado de Adão a eles. Então ele já nasce ali necessitando do Evangelho de Cristo, quando ele se desenvolver. Então, os filhos devem ser evangelizados. E aí é que está o erro dos pais quando contam historinhas. Você evangeliza o seu filho usando o mesmo método que você evangeliza qualquer um. Como que eu desenvolvo a salvação do meu filho? Evangelizando ele, igual eu evangelizo qualquer um, qualquer ímpio, porque eles estão na mesma categoria, meu filho e aquele que é alvo do meu evangelismo. E como eu evangelizo o ímpio? Eu falo da sua depravação, eu uso a lei. Eu vou mostrar o quanto ele está condenado, o quanto mau e perverso ele é. Os pais não fazem isso. Esse menino é bom. Pastor, esse menino é bom. Esse menino é uma gracinha, você vê, estuda. Ele não é uma gracinha. Quando ele nasceu, em vez de você falar, nossa, que anjinho, você tinha que ter falado, é uma víbora de fralda. É isso que ele é. Aquele anjinho tem potencial para ser Adolf Hitler, a parte da graça que refreia o mal dele. Então os pais esquecem de falar da depravação dos filhos. Você fica colocando na consciência do seu filho que ele é bom, que ele é bom, ele é bom, ele é bom. Aí ele vai ouvir, crescer ouvindo isso. Quando ele chega a 10, 11, 12, ele não tem necessidade nenhuma de Cristo, de arrependimento, nem de igreja, nem de nada. Porque ele cresceu ouvindo que é bom, cresceu ouvindo que ele é superior a alguém. Ninguém procura um hospital se não sabe que está doente. Ninguém procura uma vacina se não está com uma enfermidade. Ninguém vai aos pés da cruz, ninguém vai até Cristo. Ninguém vai rastejando, clamando misericórdia, se não souber o quão condenado, o quão vil é. E os pais, infelizmente, destrói a concepção da ideia humana dos seus filhos. A primeira maneira de evangelizar os filhos é falando isso. Eu não deixo a minha esposa elogiar exageradamente meus filhos. Eu vivo alertando eles: vocês são descendentes de Adão, vocês carecem de misericórdia, vocês não são bons.
Gênesis 8, 21 está claro. E o Senhor sentiu o suave cheiro. Isso aqui depois do dilúvio. E disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Olha só, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, desde a infância, está falando que é corrompido. Salmo 51, 5, eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Agora eu vou te dizer algo. Sabe por que a maioria dos pais não falam da depravação do filho? Não exortam, não confrontam o filho? Porque esses pais querem que os filhos amem mais eles do que a Deus. Eles querem ser amigos dos filhos. Eles querem atrair o amor que pertence a Deus a eles. Então eles não querem ser desconfortáveis aos filhos. Eles não querem arrumar problema com os filhos. Porque no fundo, eles querem ser mais amados pelos filhos do que Deus. Porque se você quer que seu filho ame a Deus, você tem que dizer o quanto ele é mau. Mas o que tem a ver isso? Vai para a passagem de Simão e a pecadora, quando Jesus entra. A pecadora entra, lava os pés dele com a lágrima e enxuga com os cabelos. E ele diz para ela: quem muito perdoou, muito amou. Como é que é? Essa mulher me ama muito. Por quê? Porque ela sabe do que ela foi perdoada. E por que ela sabe? Porque ela sabe quão má ela era. Então, quando ela sabe quão má, quanto pecado ela tem, ela sabe o nível de perdão que foi necessário para tanta maldade. E quando ela vê o tamanho do perdão, maior vai ser o tamanho do amor. Seu filho não pode amar Deus, porque ele não sabe do que ele foi perdoado. Seu filho não pode amar Deus, porque ele não sabe que é mal. Se ele não sabe que é mal, ele não sabe do que foi perdoado. Ele acha que o perdão concedido a ele é pequeno, então o amor dele a Deus vai ser pequeno. Deixe seu filho amar mais a Deus do que você. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força. A ordem para o povo de Israel era ensinar os filhos a amarem a Deus com toda a sua força. Segundo, após apresentar a doença, apresente a cura. Agora você mexeu, constrangeu, você fez uma radiografia e mostrou um tumor de 25 centímetros, que dá a ele dias de vida contados. Agora ele está apto para receber a boa nova. A segunda parte do evangelismo, a solução para o seu pecado, para a sua depravação, encontra-se no madeiro, encontra-se na cruz. Agora finalmente seu filho vai entender o significado do madeiro, o significado da cruz, a morte substitutiva, vicária, propiciatória, expiatória de Cristo no lugar dele. Apresente o santo sacro, o evangelho. Filho, há boas notícias, há um Salvador em Sião. Deus se encarnou para assumir a sua natureza e levar o seu pecado. João 3,16 é a hora de dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, inclusive você, não pereça, mas tenha a vida eterna. Apresente a boa notícia. Apresente que o homem pode ser justo diante de Deus, mediante a cruz de Cristo. Apresente para o seu filho que há como ele ser redimido dos seus crimes contra a lei de Deus, através da morte do seu filho. Então, o coração dele vai se encher de esperança. Ele vai abrir mão das obras, do farisaísmo, da religiosidade, e ele vai se atirar ao Salvador e aos pés da cruz. Terceiro, depois de apresentar a solução, apresente a resposta que ele tem que dar ao Evangelho.
Filho, eu mostrei sua depravação, a solução que está em Cristo e na cruz. Agora, a resposta que você tem que dar ao Evangelho: arrependimento e fé. Que é isso? Chame o seu filho ao arrependimento e à fé. Chame-lo ao arrependimento. Diga: arrependa-se do que você está fazendo, arrependa-se dessa prática. Você deve chamar o seu filho ao arrependimento das antigas obras, abandono do pecado. Não adianta, olha, sabe, mas vai vivendo aí, né? Não! Você tem que dizer: arrependa-se, abandone isso, deixe isso. E segundo, creia. Creia. O que é crer? Filho, deposite sua esperança de conversão na cruz. Deposite a sua esperança de perdão, de redenção na cruz, nos méritos de Cristo. Foi consumado. Atos 2, 37, 38, foi isso que Pedro respondeu. E ouvindo a multidão o sermão de Pedro, compungiram-se o seu coração e perguntaram: que faremos? Depois que eles pregaram, que faremos diante da proclamação do Evangelho? Que respostas temos que dar? Pedro vai pegar a palavra e dizer: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. É a resposta. Essa é a sua primeira grande tarefa com relação aos seus filhos. Desenvolver a salvação deles. E aqui eu poderia usar outras coisas: a intercessão, o testemunho. Quando Paulo fala: sofro dores de parto, Paulo rogava a Deus, rogava ao Espírito de Deus que abrisse o coração dos Gálatas. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quantas vezes de joelhos eu orei por pecadores, dizendo: Senhor, convence-os do pecado, abra seus olhos, convence-os do erro, mostre que estão perdidos. Função do Pai é se gastar como intercessor. Senhor, salva meus filhos, traga-os das trevas para a luz, dá a eles um novo coração. Dores de parto. Segunda obrigação dos pais: agora que ele está trabalhando a salvação, e pode já ter trabalhado e chegado nela, agora ele deve desenvolver a vida espiritual dos filhos. A maturidade espiritual dos filhos é a obrigação do pai. O crescimento espiritual dos filhos, o crescimento bíblico, doutrinário, o crescimento na piedade, é dever dos pais. Os primeiros professores das crianças judias, dos judeus, são os pais. Agora é o momento de desenvolver a vida espiritual, levá-los à maturidade espiritual. Lucas 2,52 fala algo interessante, olha só: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Entenderam? Jesus crescia em estatura. Aqui estava dando a ideia de 12 anos de idade. Então imagina uma criança, biologicamente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela vai crescendo. Então, ele crescia em estatura. O texto diz que junto com o crescimento físico, crescia o espiritual. E crescia em estatura e em graça. E crescia em estatura e em conhecimento. Junto com o crescimento biológico, junto com a formação muscular, junto com o crescimento hormonal, estava sendo investido o crescimento espiritual. Assim como você investe em matemática, português, geografia, inglês, espanhol, francês, assim como você investe na alimentação balanceada, o tratamento médico, você deve investir na formação espiritual dos seus filhos. Na vida de Jesus, a
formação física e espiritual ocorriam simultaneamente. Não permita que o seu filho se distancie demais uma da outra. Assim como ele se desenvolve fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, didaticamente, ele deve desenvolver-se espiritualmente. Agora, como eu desenvolvo? Como levo-os a crescer espiritualmente? Primeiro, ensinando as Escrituras. 2 Timóteo 3,15, olha que interessante. Timóteo, e que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras. Elas têm poder de te fazer sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo. A palavra aqui, que desde a tua meninice no grego é criança de peito, de colo. Então a criança aqui de meses a 3, 4 anos. Desde o peito, desde bebê, Timóteo foi ensinado nas Escrituras. Então o pai desenvolve ensinando desde cedo a criança a conhecer os mandamentos de Deus. Irmão, como é que pode os seus filhos saberem tudo dos Vingadores, tudo da escalação do Corinthians, da seleção brasileira, do Real Madrid, do Barcelona, saberem tudo, meu irmão, das tendências seculares e não conhecerem o santo livro, o livro de Deus, o livro sagrado, o livro divino, o livro inspirado? Discípulos com a Escritura, desenvolva a espiritualidade, levando-os ao hábito de ler, estudar, memorizar as Escrituras. Timóteo, Paulo relembrou, você é um pastor, um homem que conhece a Escritura desde o peito. Deuteronômio 6, 4, 7, quando Deus vai fazer a repetição da lei, Ele deu a lei no Sinai. Aquela geração que ouviu a lei no Sinai morreu no deserto e outra nasceu. A que nasceu não tinha ouvido. Deus vai pedir para Moisés repetir aquela lei que foi dada no Sinai. E ele vai dizer aqui em Deuteronômio 6, 4, ouve Israel, está falando com os cabeças, os anciãos. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor de Deus todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras, que palavras? A lei, toda a Torá, e essa palavra que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinará aos teus filhos. Era dever dele transmitir o conhecimento bíblico aos filhos, para que os filhos crescessem na graça, para que os filhos se santificassem, para que os filhos se desenvolvessem espiritualmente. Ensine ao seu filho o hábito da leitura. Ensine o seu filho como ler a Bíblia. Tem uma maneira adequada de ler. Explique para os seus filhos aquilo que eles não entenderam na Bíblia. Hábito, como ler, explicar o que não entenderam. E vamos para um quarto. Aplicar o que entenderam. Agora nós vamos aplicar, filho. Praticar. Segundo, como eu desenvolvo e levo meus filhos a crescer espiritualmente? Sendo intercessores deles. Pais, vocês devem orar pelos seus filhos todos os dias da sua vida. Samuel escreve algo que dá calafrios. Longe de mim esteja de pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Samuel considerava um pecado deixar de interceder para Israel. Vocês têm que ser os intercessores dos seus filhos. Olha que coisa linda, que testemunho arrepiante de Jó. Olha o que Jó fazia para com seus filhos. Jó 1, 4 e 5. Os filhos de Jó costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles.
Terminado um período de banquetes, Jó estava almoçando com eles. Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. E de madrugada, Jó oferecia sacrifícios em favor de cada um deles, pois pensava: talvez meus filhos tenham lá no seu íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó. Jó acordava de madrugada para oferecer sacrifício pelos filhos, para fazer a mediação. Aqui o sacerdócio aarônico não tinha sido instaurado. Os pais eram os sacerdotes do lar. Ele ia fazer a mediação dos filhos e Deus. Era o intercessor e fazia de madrugada: Senhor, perdoa os pecados dos meus filhos, alcança meus filhos, dirige meus filhos. E a Bíblia diz que essa prática era constante. Jó era um assíduo intercessor, um homem que se colocava na brecha pelos seus filhos, entre Deus e os seus filhos. Pai, mãe, me escute, se tem uma contribuição que você pode dar aos seus filhos, seja um intercessor dos seus filhos. Agora, o que orar? O que orar? Senhor, dá carro para o meu filho, dá um diploma bom, Pai, que ele entre na faculdade de Harvard, dá uma loira gaúcha bonita para ele, põe ele na família real da Inglaterra, dá mais neurônio igual deu para Einstein. Deve ter pai, deve ter uns cabeçudos que ora isso, né? Não. O que você vai orar? Separa-os dessa geração, faze-os homens de Deus, ainda que não tenham chamado ministerial, que glorifiquem o Senhor nos seus ofícios. Prepare um marido bíblico, cristão, santo para minha filha. Prepare uma esposa bíblica, cristã, santa para o meu filho. Livra-o da corrupção desse mundo. Guarda a sua consciência dos bombardeios eletrônicos. Salva meu filho dos seus pecados. Essa deve ser a sua intercessão. Essa deve ser a sua intercessão. Seus filhos. Coloque ele numa empresa, numa faculdade, num curso, onde ele possa te glorificar com mais força, onde ele possa ficar livre de tantas tentações. O fim máximo do seu filho, querido, o fim máximo da existência do seu filho é a glória de Deus. Não é o nascimento dele não é um fim em si mesmo. Ele nasceu para Deus receber glória através dele. Então sua oração é: que o meu filho faça escolhas, trilhe caminhos que glorifiquem o teu nome, não seja uma vergonha, como o filho de muitos dessa geração, como os filhos de Eli, os filhos de Davi, os filhos de Samuel. Terceiro, como eu desenvolvo a espiritualidade dos meus filhos? Sejam exemplos para eles. Não adianta você cobrar nada dos seus filhos. Leitura, oração, obediência, reverência, temor, se você não é um exemplo de tais coisas. Não desminta com a vida aquilo que você professa com os lábios para os teus filhos. Não desfaça com a vida, com o exemplo, com o testemunho, aquilo que você prega para os seus filhos. Uma das coisas que mais são agregadas aos filhos na formação deles, são os exemplos que os cercam. São os exemplos. O primeiro agente socializador da criança são os pais. Então, a maioria daquilo que o menino vai ser na sua idade adulta é aquilo que ele recebeu nos primeiros anos. E mais do que ele ouviu, mais do que ele foi ensinado, o que vai ficar na memória dele é o que ele viu, é o testemunho dele. Então, como que você desenvolve? Dando um testemunho cristão.
Se você não ora, não espere que orem. Se você não é fiel à Escritura, não espera que sejam. Se você é um homem, uma mulher preso no celular, na TV o dia inteiro, eles serão da mesma forma. Se você é um pai que mente descaradamente diante deles, eles vão ser filhos duplos. Vou te dizer uma coisa, pra você entender esse tópico. O modo que você vive vai ditar como eles enxergam a Deus. Mais uma vez, o modo que você vive vai ditar, vai dizer a maneira como eles enxergam a Deus. Como assim? Eles sabem que você é cristão, que existem Deus, a igreja e o culto. Mas a maneira que você lida com esse livro, com a leitura, a maneira que você ora, vem aos cultos, é a maneira que eles vão enxergar Deus. Bom, a Bíblia não deve ser algo tão importante, apesar do pastor pregar, o suar, as veias dele estufar. Meu pai não manuseia, trata isso com tanto desdém, desprezo. É um livrozinho ali que ele medita. Eles vão enxergar Deus superficialmente. Aquele pai e mãe que chega atrasado no culto, falta, não dá explicação, vai empurrando com a barriga, vai mostrar para os filhos que o culto não tem importância, que ser pontual não é relevante. Eles vão enxergar Deus com irreverência, vão colocar Deus como algo secundário. Vida de oração, a maneira com que se portam na sociedade, a maneira com que se colocam diante de Deus em oração, a maneira que lidam com o culto, com os horários, com a prática da piedade, não adianta, vai gerar, vai incutir nos filhos um Deus pequeno, um Deus fraco, uma fé sem importância. Olha, filhos, para mim, vocês têm que ficar claro, na minha cosmovisão, o trabalho é mais importante que a fé, o dinheiro é mais importante que a fé, o prazer, o hedonismo, a fé, Deus, o culto, a santidade de Deus, são coisas subjetivas e secundárias. Não, mas não é isso que eu falo para os meus filhos, mas é isso que você faz, e o que vai marcar o que você faz. É o que você faz. Quanto tempo você dedica nesse livro? Olha só, quantos dias da semana você gasta com esse livro? E quanto tempo durante cada dia você gasta? Como que você se dirige a ele? Elas estão vendo. Você vai apontar para Deus. Quantos dias da semana você se dedica a oração particular, privada? Quanto tempo? Como você é com as atividades da igreja? Como você é com a aplicação dos mandamentos no seu viver diário? A maneira que você testemunha temor, reverência, piedade. É este Deus que você está pintando para os teus filhos. É esta fé que você está pintando. Desculpe, mas é exatamente. Por que os apóstolos, a igreja primitiva foi o sucesso que foi? Por que foi? Tinha um pai ali nos evangelhos, ele tinha 12 filhos. Aí sabe o que falava para os filhos? Assim como eu fiz, façai vós também. Eu vos dei exemplo. Ah, o senhor deu exemplo? Como é que o senhor orava mesmo? Eu ia até o Monte das Oliveiras e passava a noite orando. Que exemplo mais o senhor deu? Era meio-dia, nós estávamos vindo de Samaria com fome. Come, Jesus. Uma comida eu tenho para comer. Vocês não podem me dar. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Olha o exemplo. Olha o exemplo. Como ovelha muda não abriu a boca perante seus tosqueadores. Olha o exemplo. O exemplo de devoção ao Pai, de reverência ao Pai, de temor com as coisas sagradas. Ele transferiu aos discípulos.
1 Coríntios, Paulo, a mesma coisa, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo aos Filipenses, tudo que aprendesse, recebesse, viste, ouviste em mim, isso fazei. Eu sou modelo de devoção, de respeito, de pudor, de obediência, de reverência. Irmãos, deixa eu te dizer, a Bíblia não é um livro secundário, o culto não é uma programação secundária, Deus não é um fruto da imaginação cristã, Ele tem toda a primazia, e devemos incutir na vida dos nossos filhos a severidade da fé, a gravidade do culto, a santidade de Deus. Salomão vai fazer o resumo dos seus 3 livros, dizendo: a suma é essa: teme a Deus e se aparte do mal. Ensine a seus filhos temerem a Deus. O temor de Deus. E quarto e último, como eu desenvolvo a espiritualidade dos meus filhos? No convívio diário com eles. Quanto tempo você gasta com seus filhos por dia? Quanto tempo? Passe tempo com seus filhos. Provérbios 13:20, aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas aquele que anda com o tolo será destruído, afligido, acabará mal. Os nossos filhos vão andar com tolos. Pastor, quem é tolo? O filho do ímpio? Não, o seu filho é tolo, o meu é tolo. Que a Bíblia diz que a tolice, ela é abrigada no coração do jovem, da criança, a estultice, a estupidez, a necedade. Então, nécio andando com nécio, vai acontecer tragédia. Aí está dizendo aqui para o jovem: nécio, anda com sábio. Aí você vai se tornar sábio. A ideia aqui é o quê? Filhos, andem com os pais, andem com anciãos. Pais, convivam com seus filhos, gaste tempo com seus filhos, esteja com seus filhos. Os filhos hoje fazem futebol, natação, balé, inglês, passam 16 horas por dia recebendo ensino secular, na escola, no balé, na natação, e os pais passam cerca de 1 hora com os filhos, jantam e vão dormir. São 16 horas de ensino secular contra 1 hora que o pai dá aos filhos. O pai precisa gastar tempo, participar da vida dos filhos, estar com os filhos, cantar, comer, jogar futebol, orar, ler a escritura, louvar a Deus, participar dos cultos, fazer viagens. Deuteronômio 6:4, o Shema, a continuação dele é interessante. Ele dá a lei, repete a lei para os filhos de Israel e diz: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. Estas palavras que te ordeno estarão no seu coração e as ensinará a teus filhos. Agora, qual que é o método de ensino? Como eles vão ensinar aos seus filhos? Olha só: e ensinará aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Que Deus quis dizer a Moisés? Ensine a palavra assentado, culto doméstico, na mesa do jantar, na sala com as almofadas, no almoço. Segundo, andando, passeios, recreação, ou seja, se assente na mesa e coma com seus filhos, se assente na sala, no tapete, esteja com seus filhos. Que mais? Deitando-te na cabeceira da cama, conta uma história, dá um beijo, um abraço, esteja com ele ali, e levantando-te no início do dia. E qual a finalidade? Assentar, andar, deitar e levantar. Edificá-los enquanto convive, enquanto come um lanche, McDonald's, enquanto pega a bola para ele, enquanto deita na cama, enquanto pula de almofada com ele, ensina, edifica, dá bom testemunho, quebranta, recreia, conta piada evangélica, faz o menino rir. Na verdade, sabe o que Moisés está querendo dizer isso? Assentando, andando, deitando, levantando? O tempo todo. O tempo todo edifique os seus filhos, de noite, de dia, no trabalho, no metrô, no trem, de bicicleta, de pé, no chuva, debaixo de chuva. Edifica teus filhos. Eu termino com Provérbios 1:8. Filho meu,
ouve a instrução do teu pai.